Olá, graça e paz. Nós estamos vivendo dias de luto no nosso país. E eu li um livro de C.S. Lewis chamado A Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Eu fiz algumas anotações aqui e gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, principalmente com líderes. O nosso canal é um canal para liderança discipuladora e eu entendo que algumas experiências nós precisamos trocar, conversar sobre algumas coisas que anotamos, que vem à nossa mente. Acho que esse é o papel do líder sempre, anotar, escrever, estudar, ler coisas que possam ajudar seus liderados a melhorarem suas lideranças. Então este livro fala do luto de C.S. Lewis quando perdeu a sua esposa. Sua leitura inicialmente deixa o leitor muito desconfortável diante de perguntas profundas que ele faz a respeito de Deus, da morte, da eternidade e principalmente do mundo dos mortos. No segundo parágrafo, da página 31 e 32, o leitor não acostumado com as suas obras se estremece e pode até oscilar sobre Deus, mas não entenda isso como duvidar. Para ele, Deus muitas vezes parece ausente, mas não existente. O luto de Lewis, por um tempo, fechou a sua mente e também todas as possibilidades de continuidade da vida após a morte. E aí ele pergunta: será que Deus realmente se preocupa com o que pensamos sobre o luto? Ele comenta que para alguns a morte não importa, mas para ele importa e traz consequências irreversíveis. A morte de sua esposa amada foi para ele tão intensa que até seus apontamentos sobre o assunto, enquanto ele escrevia, o assustavam. E aí ele pergunta: você acredita que uma corda é forte o suficiente para amarrar uma caixa, mas confia na mesma corda a ponto de se pendurar nela? Para ele, o mesmo se dá com as pessoas. Ele não duvida que sua esposa estava com Deus, mas para ele tudo era muito incompreensível e nada era tão relevante quanto o luto. Mas a partir do capítulo 3 e também do capítulo 4, C.S. Lewis vai se recuperando e vai se restabelecendo. Sua confiança absoluta em Deus vai se estabelecendo. Felizmente, ele começa a perceber que mesmo no luto, a porta aberta de Deus para tempos de alegria e prazer não está mais fechada e aferrolhada, como ele pensou no início das suas anotações. O autor começa a compreender que tudo o que aconteceu com sua fé, a morte da sua esposa, o sofrimento do luto, as perguntas e mais perguntas sem respostas, foi Deus fazendo uma experiência com a sua fé e com o amor que ele sentia pela sua esposa e pelo mundo sofrido. E ele reconhece que Deus já o conhecia muito bem. Ele é que não conhecia Deus como achou que conhecia. C.S. Lewis percebe, à medida que escreve, que não estava em um estado de tristeza, mas em um processo. Que o sofrimento faz parte do processo da formação cristã. Sua experiência com Deus o faz perceber que ele continuava a ser um grande iconoclasta, ou seja, um destruidor de imagens para adoração, que só Deus deve ser adorado. Ele percebe, durante a escrita do seu livro, que precisa de Cristo, que precisa da sua encarnação e não algo que se pareça com ele. E ele diz assim: jamais teremos o conhecimento total de Deus. Precisamos nos aproximar dele, não como uma meta, não como uma estrada, não como um fim, mas como um meio. Isso se aplica muito bem a todos nós nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. Após a leitura do livro, eu fui impelido a relacionar o profundo conhecimento que esse texto tem a questões relacionadas à capacitação de líderes. Às vezes, e principalmente no tempo em que eu trabalhava muito mais com liderança, eu percebo que a fé dos líderes que treinamos, capacitamos e discipulamos por tantos anos é, como diz ele, um castelo de cartas que se desmorona com apenas um sopro. E aí, após a conclusão da leitura do livro, eu conservei em mente 3 lições importantes para a minha vida e para quem capacita líderes. A primeira é a seguinte: se não tivermos compaixão pelas vidas e problemas das pessoas que lideramos e discipulamos, por seus lutos, por suas perdas, talvez estejamos reproduzindo líderes sem compaixão pelos que eles também lideram.
A segunda lição que eu aprendi: se não compartilharmos as nossas verdadeiras experiências com eles, talvez jamais se tornarão verdadeiramente discípulos de Jesus ou cristãos autênticos e comprometidos com a seara do nosso Mestre Jesus. E a terceira e última lição que eu tirei, que eu aprendi na leitura do livro, é que precisamos capacitar líderes que consigam sentir as mesmas tristezas, restaurações e alegrias que seus liderados sentem. Como líderes, precisamos perceber que quando um casal, por exemplo, está discipulando alguém, ou mesmo um pequeno grupo, pode ser, como diz o autor, uma mulher pecadora casada com um homem pecador, ou seja, dois pacientes de Deus, ainda não curados, mas que precisam continuar no processo do conhecimento de Deus. Lições maravilhosas que esse livro nos traz. E aí eu lembro, para encerrar, do profeta Oséias, quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe.